Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e o canal agora está com um grupo do WhatsApp. Então cliquem aqui na descrição do vídeo e façam parte do grupo, que lá tem relatos por escrito e brinde rolando toda semana. Brindes como camisas como essa aqui no caso é manga curta, e também tem essa aqui que é manga longa, as camisas do canal Elite Oculta. E também rola sorteio de livros de lobisomem e de vampiros, né, livros sobrenaturais. Esse aqui é um exemplo de livro, mas tem diversos livros que são sorteados, e lembrando que todos os livros vão autografados pelo Fael. E no grupo também tem muitos relatos que não podem ser contados aqui no YouTube. As vagas são limitadas, então caso você não consiga entrar no grupo, me chame no meu WhatsApp, que também está aqui na descrição desse vídeo. E para participar do grupo, tem uma taxa mensal de R$10 que pode ser paga por Pix ou boleto. E quem for membro do grupo pode sempre estar me chamando no meu WhatsApp privado para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E lembrando que essa taxa de R$10 é obrigatória para fazer parte do grupo. E também eu quero pedir para toda a Alcateia se inscreverem no canal do meu irmão, o canal Depois da Meia-Noite. No canal Depois da Meia-Noite tem relatos inéditos de lobisomens todos os dias. Então eu já vou fazer a minha inscrição aqui, né? Que é cancelar a inscrição e me inscrever de novo e ativar o sininho das notificações. E por último, eu quero que todos se inscrevam no canal do meu amigo Osias. O canal dele se chama Relatos Sobrenaturais. O canal Relatos Sobrenatural é do meu amigo Osias. E lá tem os melhores relatos de lobisomem contados pelos melhores narradores aqui do YouTube. Então não perca tempo. Quer saber? Eu vou fazer logo a minha inscrição aqui e ativar o sininho das notificações. Então se liguem galera, porque quem não se inscreveu nos canais, eu vou pegar a mamãe, hein? Agora é Palmeiras campeão da Libertadores, não usem drogas. E agora, bora pro relato. Olá, Fael e família Elite Oculta. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu vou pedir a você que chegou nesse vídeo por indicação do YouTuber ou se interessou no assunto, que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Tenho certeza de que você está no melhor canal com conteúdo sobrenatural da plataforma. Se inscrevam, deixem o seu like e compartilhe o vídeo para que possamos divulgar esse fabuloso canal, fazendo com que o mesmo cresça ainda mais. Dito isso, vamos lá. Eu vou contar duas situações em que presenciei e vivi na minha infância e adolescência. Eu me chamo Elker. Eu moro em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e como somos de origem humilde, viemos do interior para Cuiabá na década de 90. A minha mãe veio tentar buscar algo melhor para ela e os seus filhos, no caso eu e o meu irmão mais velho. Cuiabá, por se tratar de uma cidade tricentenária, possuem bairros antigos, ao qual os mesmos foram os primórdios na cidade. Possuem muitas casas antigas e que carregam muitas histórias, e a maioria assombradas pelos seus antigos proprietários, que ficam apegados ao bem material e vivem a tirar o sossego de quem ali reside e insiste em ficar nas mesmas, às vezes fazendo vista grossa por vários motivos. Ora colocando em pauta o motivo do aluguel ser mais em conta, e ora fazendo vista grossa por comodismo, em não ter que passar por um processo de mudança que relativamente é muito desgastante, e ora também deixando de lado e não acreditando em seus filhos por achar bobeira de criança,
e acharem tal fato irrelevante e sem fundamentos. Porém, até que aconteça com eles, os pais, até eles passarem por situações surreais, fazendo com que comecem a acreditar em seus filhos. Como foi o nosso caso. A minha mãe só passou a acreditar em nossas falas quando a mesma passou por uma séria situação de quase morte, o que a fez rever os seus conceitos, acreditar em nossas palavras e, mais que depressa, dar um jeito de mudarmos daquela casa. A maioria dessas casas antigas são feitas em tijolos, produzido a partir da areia de goma, e também um material chamado adobe. Constitui-se em paredes grossas e úmidas quando não cuidadas. Tanto é que muitas não suportaram a força do tempo, e no centro histórico mesmo, muitas delas encontram-se em ruínas. E uma casa nesse estilo será o objeto desse meu primeiro relato. Enfim, vamos ao assunto. Certa vez, estávamos morando em uma dessas casas antigas e eu deveria ter os meus 15 anos de idade. O terror que passamos dentro dessa casa faz com que até hoje eu me arrepie e sinto uma sensação ruim no peito, um misto de medo com aflição, quase que inexplicável. E para que haja um bom entendimento, eu preciso explicar como era a estrutura dessa casa. Ela deveria ter a metragem frontal de 8 metros por 35 de fundo em área construída. A fachada da casa tinha uma janela em madeira do lado direito e do lado esquerdo uma velha e grande porta também feita em madeira. E abrindo essa porta de entrada na casa, você já se deparava com um imenso corredor que se iniciava do lado esquerdo da estrutura. E assim, ao adentrar pela porta, já era visível esse grande corredor do mesmo lado. Assim, ia até o último cômodo da casa. Os quartos ficavam na lateral direita, e ao todo eram 5 cômodos. Primeiro a sala, depois o quarto, que era o da minha mãe, e depois o quarto, que era o meu e o do meu irmão, pois dormíamos em beliche. E logo após, era um quarto que não usávamos. E esse era o famoso quarto da bagunça. Móveis e utensílios não usados ficavam ali guardados. E o último era usado como a nossa cozinha. E dali se tinha uma porta que, abrindo a mesma, tínhamos acesso ao banheiro que ficava fora de casa. Então tínhamos mais 4 metros de quintal plano. E acabando esse pequeno quintal, seguindo adiante, se tinha uma parede de contenção. E deveria essa ter mais ou menos 1,20 m de altura. E dali se podia subir nesse muro, e tínhamos mais 10 metros de quintal com algumas árvores e plantas. Esse mesmo era como se fosse um morro. Era uma subida que se acabava quase que com 10 metros de altura. Era comparado com o piso de entrada e de toda a casa. E como citei acima nesse quintal alto, que mais se assemelhava a um bosque, tínhamos um pilar de concreto, ao qual ficava a caixa d'água, e essa mesma de tão alto. Era necessário, além de subirmos naquela parede divisória, precisávamos de uma escada para conseguirmos alcançar o limite e a borda da caixa d'água. Haja vista que a água, quando vinha na rua, não tinha forças para subir na caixa. E para termos águas nas pias e no vaso sanitário, precisávamos fazer esse macete, todo esse procedimento, que era subir no pequeno muro, e daí subir na escada e levar a mangueira, e ligar ela e encaixar dentro da caixa d'água para que a mesma fosse cheia, e consequentemente suprir, digamos que nossas necessidades em relação ao uso de água. Colocando uma pausa nesse assunto de caixa d'água, que virá daqui a pouco,
eu vou dar início ao relato sobre o acontecimento que nos perturbou muito e nos deixou com traumas e medos quando o assunto era morar em casas antigas e de aluguel barato naquele bairro. Aquela casa tinha um ar muito pesado, era muito fria por dentro, e por mais que se abrisse as janelas e portas, o frio e aquele ar pesado se mantia constante na mesma. O nosso sossego durou apenas 3 meses após a nossa mudança e residência na mesma. Costumo dizer que quem quer que estava ali não teve cerimônia alguma em se mostrar presente, se manifestar e fazer questão de que eu e o meu irmão soubéssemos que o mesmo estava ali. Nas manhãs de sexta-feira, rigorosamente passávamos por tal situação que jamais quero passar novamente. E não desejo nem que a pior pessoa do mundo passe também. Após a saída da minha mãe para o seu trabalho, isso por volta das 5:30 da manhã, o horror vinha nos tirar a paz, sanidade e juízo. Acontecia exatamente às 6 horas da manhã, e era ali o início da barbárie psicológica por mim e pelo meu irmão que enfrentávamos. Começavam os passos de um sapato, como se o mesmo tivesse solado de couro, e era aquele toque-toque. Os passos vinham da sala e iam até a porta de saída para a cozinha. E nesse momento, o meu corpo ficava todo arrepiado. E em meio aos fortes passos, ouvimos uma voz baixa, em tons de murmúrios e reclamações, e essas assombrações vinham da sala e ia até a porta do fundo reclamando, e quando chegava na porta da cozinha, mexia na fechadura da porta como se estivesse tentando abrir para sair. E era nítido ouvir aquele barulho de alguém tentando abrir a fechadura. O barulho do molho de chaves em atrito umas com as outras naquela incessante força e peleja para que tivesse êxito em seu momentâneo objetivo, que era abrir a porta e sair da casa. Creio eu. E isso durava alguns minutos, e daí vinha em sentido contrário com as mesmas características, ia até a fechadura da porta e mexia novamente como quem estivesse abrindo ou querendo abrir a porta para sair. Esse processo durava em média meia hora e, de praxe, acontecia todas as sextas-feiras. Eu me lembro que mesmo eu estando horrorizado e com muito medo, eu até então, todo coberto da cabeça aos pés, eu puxava o lençol e olhava com o intuito de ver quem ali estava. Porém, era inútil. Eu nunca vi quem estava ali caminhando dentro da casa, querendo sair para fora. Contávamos tal acontecimento para minha mãe, porém, ela, incrédula, nunca acreditou nas nossas afirmações e relatos, até que ela mesma passou por uma situação traumatizante e que quase levou a sua vida. Voltando ao assunto do quintal, tínhamos que subir na escada para colocar a mangueira e assim encher a caixa d'água. Trabalho esse, ao qual era destinado a mim e ao meu irmão o fazer. Porém, em um dia que não estávamos em casa, nem o meu irmão e nem eu, tínhamos ido à casa de uma tia, fato esse que fez com que a minha mãe, por si só, tomasse atitude e ela mesma subisse lá para fazer o procedimento. E quando chegamos em casa, achamos a nossa mãe chorando, e ao ser interrogada por nós sobre o motivo dela estar chorando, a mesma que estava ali com um dos braços curvos, encostado em seu tronco, ela nos revelou o motivo de estar naquela situação, e ao mesmo tempo se mostrou apavorada, e agora também confiante sobre o que víamos há alguns meses, e contando a ela. Porém, até então, ela ignorava tudo o que nós dizíamos a ela.
Eu cheguei e perguntei: "O que foi, mãe?" Daí, ela veio e nos contou. Quando eu subi na caixa para colocar a mangueira e encher a mesma, o meu corpo arrepiou todo. Eu vi uma massa negra em minha frente. A mesma me empurrou com toda a força, me jogando no chão. Isso quase a 5 metros chão abaixo. E depois que estava no chão, eu senti um forte sopro em meu ouvido com um hálito fétido, quase que cadavérico. E aquilo me mandava sair da casa, pois não éramos bem-vindos aqui. Bem, não preciso nem lhes falar que na mesma semana nos mudamos daquela casa e fomos para outro lugar. E após a nossa passagem pela mesma, houveram mais 4 inquilinos e praticamente todos eles não ficaram mais do que 4 meses naquela casa. Eram atordoados e coagidos por aquilo que ali morava e que tenho certeza que não era coisa boa. Após isso, a casa foi demolida e hoje a mesma serve de abrigo e garagem para o proprietário guardar os seus carros. Eu termino esse relato por aqui e deixo uma pergunta no ar. Quem estava ali e por que não conseguia sair? Bem, Fael, agora vamos para o meu segundo relato. Ele é curto, mas é bem interessante. A Noiva Fantasma. Esse relato me fez pensar muito em relação por onde eu ando e a que horas eu ando. Como eu citei no relato acima, Cuiabá é uma cidade tricentenária e possui muitas edificações antigas, árvores, mangueiras e figueiras centenárias, muitos casarões em seu centro histórico, igrejas antigas e cemitérios antigos também, alguns deles em bairros antigos e boa parte com sua capacidade esgotada. Resumindo, não se enterra mais ninguém nesses cemitérios, apenas se mantém os que ali descansam eternamente. Esse fato ocorreu em 2012, época em que eu trabalhava como garçom em uma área nobre de um estabelecimento badalado pela elite cuiabana, e eu possuía moto, e esse era o meu meio de locomoção para ir e vir do trabalho. E certa vez, eu vindo embora do trabalho, já se passavam das 3h30 da madrugada. Foi quando eu, com fone de ouvido, falando no celular com alguém e pilotando a minha moto em uma rua lateral ao cemitério, eu vi uma mulher toda de branco, com o vestido de noiva. Ela caminhava na calçada, ao lado do muro do cemitério, e eu tive aquele momento de processamento cerebral. Até que eu consegui digerir aquela situação e me perguntei: peraí, uma noiva, uma hora dessa aqui na rua, ao lado do cemitério? Pensei comigo mesmo, isso é muito estranho. E quando eu olhei para trás, cadê a noiva? Nem sombra dela. O meu corpo se arrepiou por completo, o coração acelerou e o medo me completou. E desde então, eu nunca mais passei por aquele lugar fora de hora, e isso me serviu de exemplo. Cemitérios não combinam com a noite. Eu tenho alguns outros relatos, porém, vão ficar para uma outra ocasião. Obrigado a todos e boa noite.